Olá, me chamo Camila, tenho 31 anos, sou brasileira e moro na Bélgica. O ano passado eu iniciei toda uma saga com a endometriose. A princípio eu comecei a sentir muitas dores, os sangramentos ficaram muito intensos, eu cheguei a ter dores intensas a ponto de desmaiar, tomar morfina, ir para o hospital. Os médicos me pediam um ultrassom e falavam que eu estava normal, que eu não tinha nada e que era uma frescura, que era coisa da minha cabeça. Eu tinha as crises de dor, me pediam simplesmente um ultrassom e falavam sempre que eu não tinha nada. E chegou um dia que eu fui viajar, vim para o Brasil, visitar minha família em São Paulo e fui visitar familiares em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, mais uma vez tive um episódio de dor e a médica me pediu outro ultrassom. Só que dessa vez eu tive um primeiro anjo da minha vida, que foi uma doutora já um pouco mais experiente, que fez o meu ultrassom, e ela me falou: Camila, eu não posso te dar um diagnóstico com esse ultrassom agora aqui, mas peça para tua médica investigar a endometriose, porque tem alguns indícios de que você possa ter a doença. E aí voltei para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, passei com o meu médico e o meu médico pediu a ressonância, e quando eu fiz a ressonância já constou vários focos de endometriose. Antes disso eu já queria há algum tempo engravidar e eles atribuíam a questão de eu não engravidar síndrome de ovário policístico. Nunca foi questão da endometriose, porém muitos anos fiz tratamento no Instituto de Reprodução Humana e nunca foi descoberto isso. E no ano passado, quando eu descobri isso, esse médico que fazia parte do Instituto de Reprodução Humana em São Paulo, ele me orientou que eu não fizesse primeiro a cirurgia da endometriose. Eu podia fazer, mas que se eu fizesse, eu não ia ser garantido que eu realizasse o meu sonho de ser mãe. E na hora do parto, que nós tratássemos a questão da endometriose na hora do parto. Só que essas dores, elas pioraram, chegou a ter assim episódios que hoje, quando eu lembro, eu me arrependo muito, mas eu cheguei a várias vezes orar a Deus e pedir para que Deus, que se eu fosse ter aquela dor, que Ele me tirasse daqui, que Ele me levasse embora. Por algumas vezes cheguei a falar pro meu esposo que eu não aguentava mais, e se fosse para viver com essa dor, que eu preferia morrer. E eu já não aguentava mais, era todos os dias, era tramal, era morfina, era codeína. E o dia que eu acordava bem, eu já acordava bem, mas com medo do que ia acontecer no decorrer do dia, se eu ia ter náusea, ia comer, ia vomitar, se eu ia pra rua e ia conseguir voltar sem dor. E o meu casamento, assim, também, graças a Deus, eu tenho um companheiro que eu posso falar, ele foi meu melhor amigo em todos os momentos. E ele compreendeu muito, porque até a nossa relação ficou muito devastada. A gente já não conseguia mais ter relação, porque eu sentia muita dor. E a minha vida, assim, todas as partes da minha vida, os meus relacionamentos com amigos, familiares, minha vida social, minha vida amorosa, ela meio que foi podada. Porque eu já não saía porque eu tinha medo de sentir as dores. Ou muitas das vezes eu tava muito cansada, era praticamente o dia todo no sofá. E eu queria fazer alguma coisa, mas eu não conseguia. Eu não conseguia ter uma vida normal como eu tinha antes. E aí chegou um momento em que eu falei assim, não, a minha prioridade não é ter o meu filho agora, o meu corpo não tá saudável. Se o meu corpo não tá saudável, como eu quero gerar outra vida num ambiente não saudável? Então, eu decidi que eu ia priorizar cuidar de mim primeiro, e eu comecei a pesquisar médicos, especialistas na área, e para procurar fazer o meu tratamento, cuidar de mim, e quando eu estivesse bem, eu pensar em ter o meu filho. E nisso pesquisei alguns médicos em São Paulo, em outras regiões do Brasil, e pesquisei o Dr. Kelso também. Quando eu vi o Dr. Kelso falando, os relatos dele, as entrevistas dele, eu me senti familiarizada e aquilo me deu um aconchego, um conforto. Marquei a consulta com o Dr. Kelso. No dia da consulta, eu me lembro assim que foi mágico, porque a hora que nós ligamos o vídeo, que comecei a conversar com ele, ele começou a falar coisas que eu não cheguei a descrever os sintomas para ele.
Ele começou a falar, Sara, eu senti isso. E com tanta propriedade que naquele momento pra mim parecia que o Dr. Kelso era uma outra mulher com endometriose que sentia aquilo, porque ele sabia todas as particularidades do que eu estava sentindo. Era como se ele realmente sentisse aquela dor junto comigo. E aquilo me trouxe um conforto, uma segurança. E eu decidi, não, é com esse médico que eu vou fazer o meu tratamento. E a partir dali nós iniciamos o tratamento com a dieta, com toda a equipe do Dr. Kelso. E a medicação, fiz um tratamento por 3 meses, até que chegou o dia da sonhada cirurgia. Eu vim para o Brasil para fazer a cirurgia com o Dr. Kelso. Cheguei aqui, fui muito bem recepcionada no consultório dele, fez mais um ultrassom lá e senti total confiança, tanto que várias pessoas me perguntavam se eu estava com medo de fazer a cirurgia. E eu falei assim, não tô com medo, eu tô aliviada, eu tô ansiosa porque eu vou me livrar disso. E senti completamente uma confiança, como se fosse a melhor coisa da minha vida, aquele momento, aquela cirurgia que o Dr. Kelso ia fazer perfeito. E eu vim pro hospital, fui pro centro cirúrgico, lá dentro também, como sempre, não tenho uma reclamação. A doutora Cecília, que foi anestesista, é uma pessoa incrível, me passou toda a confiança. O Dr. Kelso é um anjo em terra, eu não tenho o que falar dele, sem palavras, ele foi o meu anjo aqui. Uma pessoa maravilhosa, estou muito bem e muito feliz e muito aliviada, porque eu tirei assim um elefante do meu corpo. E agradeço muito ao Dr. Kelso, a toda a equipe, e eu ainda pretendo voltar um dia com o meu milagre nos braços.